Irmãos, abrir as nossas Bíblias, um texto bem conhecido, que se encontra em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 14 até o verso 22. Desde quando o reverendo Augusto Nicodemos esteve aqui conosco, e fez uma belíssima exposição destas igrejas que foram alvos dessa atenção de Deus. Eu senti no coração que eu deveria falar mais detalhadamente sobre algumas delas à igreja. Claro que o reverendo Augusto Nicodemos, ele fez uma comparação, uma sinopse de todas as igrejas, e trazendo uma mensagem comum, um apelo comum, um problema comum dessas igrejas. Mas tem algumas dessas igrejas que arrepia a minha alma quando eu leio essas cartas. E o que é interessante é que Apocalipse é uma carta pastoral do pastor da igreja, encaminhando essa carta aos pastores da sua igreja. No momento de profunda perseguição a essas igrejas, mas no momento em que estas igrejas, agências do seu reino, não estavam correspondendo com as perspectivas do pastor da igreja. Às vezes a gente olha para Apocalipse e tentamos falar um punhado de realidades aqui, mas essas realidades, elas precisam, diante de Deus, serem checadas, e eu só não faço isso mais porque para mim isso está no meu coração. Mas eu tenho dito que Apocalipse é um livro para se meditar nele descalço. E com o coração, com profundo temor e tremor diante de Deus. Primeiro a maneira em que essa carta foi dada. A quem essa carta foi dada. E as condições que aquele que receber essa visão do Senhor estava quando essa carta foi dada. E quais as intenções de Deus quando enviou essas cartas para as suas igrejas. Então essa é uma carta pastoral do pastor da igreja, que usou um pastor do seu rebanho, João, para enviar a outros pastores o que Deus estava pensando sobre a sua igreja. Mas ele diz que o cordeiro que foi morto voltará e vencerá. E será o Senhor proclamado, queiramos ou não, por todas as bocas. Todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor. E todos proclamarão que Ele é o Senhor. Essa é a mensagem de Apocalipse. Agora, tem detalhes que eu creio que é um momento muito especial da igreja pensar sobre esses detalhes. Eu quero, durante alguns domingos, trabalhar, claro que não vai ser sequencial, mas trabalhar com os irmãos sobre, pelo menos algumas dessas igrejas que eu creio que tem a ver com a nossa igreja. Tem a ver com alguns movimentos de pessoas, membros dessa igreja, que algumas pessoas que estão perdendo a perspectiva do desejo de Deus
para a vida da igreja. Então eu queria pensar um pouquinho assim com os irmãos, e eu escolhi essa aqui, por algumas razões que eu vou dizer durante a nossa reflexão. Vamos ler essa porção das Sagradas Escrituras. Os irmãos acompanhem e eu farei a leitura. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejais manifesta a vossa vergonha da tua nudez, e do colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Vamos orar, queridos. Pai amado, é com temor e tremor que, como pastor desta igreja, eu recebo essa carta extensiva à igreja do Senhor hoje. E eu quero, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ao meu e ao de cada irmão que aqui está. Aqueles que estão conectados conosco via internet, que o Senhor também se estenda a essa igreja, a essa extensão da igreja virtual. O Senhor dê a cada um, ó Deus, o discernimento, e que o Senhor nos impulsione a vivermos de maneira digna do Senhor, de representá-lo com dignidade na vida, proclamando, Deus, através da nossa vida, o poder transformador do Teu Evangelho. E que as pessoas que estão ao nosso lado, caminhando conosco, se movendo conosco na existência, sejam impactadas por esse viver digno dos servos do Senhor com o Senhor. Pai, a Tua palavra, ela tem o poder de confrontar-nos e de mudar-nos, transformar-nos. E a minha oração, ó Deus, para que essa palavra faça isso, a começar em mim e se estendendo a todos os que têm ouvidos para ouvir o Teu Espírito. Que assim seja, para o bem desta igreja, para o bem de cada um que faz parte desta comunidade, para o bem da Tua igreja e para a honra e glória do Teu nome. Amém. Os irmãos sabem, eu vim de uma família que tem uma tradição bem de fazenda. A minha mãe,
da cria galinha até hoje no fundo do quintal e colhe lá os ovos e nós saboreamos galinhas ou galinha caipira e eu mato as galinhas lá no Bet Shalom para a galinhada. E não as mato enforcada, aquele destroncar o pescoço. Eu corto a artéria principal do pescoço dela e a seguro até ela morrer. Mas uma das minhas experiências traumáticas, e agora como eu estou fazendo isso mais a miúdo, isso vem à minha mente. Porque de vez em quando tem lá em casa uma galinhada. Se você ainda não foi convidado, a Simone vai convidar, porque não tem como convidar todo mundo para uma galinhada de galinha caipira, porque dá muito trabalho aquele negócio. Normalmente são os 4 frangos, 4 galinhas, 4 galos que morrem em cada galinhada. Então é uma manhã toda para matar, depenar e preparar tudo para a galinhada. Mas eu estava, na última vez, matando lá os 4 galos que nós matamos, aliás, que eu matei, e eu me lembrei de um episódio, e o mineiro ele é cheio de superstições, e de, assim, crendices da própria cultura mineira. E o Robson estava lá. O irmão, Robson está aí, não? Tem acompanhado o pastor Alexandre. Mas o Robson estava lá e a galinha não morria. E eu lembrei da minha mãe e dos meus familiares quando ia matar alguma galinha. A primeira coisa que ia fazer com a gente é mandar a gente sair de perto. Ah, não morre porque você está com dó dela, não sei o que tem, aquele negócio todo. Mas a minha experiência foi o seguinte. Eu não sei se foi a minha avó ou o meu tio, que eram exatamente os meus dois, que me iniciaram nesse assassinato de galinhas, e de porco, e de etc. E isso é questão de sobrevivência, viu, irmãos? Menino pobre, para comer, ele mata qualquer coisa e come, né? Então, os meus tios, a minha avó, ela viu que eu tinha, assim, uma aptidão para esse negócio. Então, eles me iniciaram nessa criminologia das aves. E o meu tio tinha uma prática que eu não faço. Eu acho que é trauma desse negócio lá no passado. Mas ele cortava a cabeça do galo, da galinha, e soltava. Ela ficava pulando ali aquele tempo todo, e esperneava. E sempre não era uma galinha, eram muitas galinhas, porque é uma família grande. Só lá em casa nós éramos 5. E aí quando a mamãe chegava, por ser a irmã caçula, então aí todos os irmãos ali em volta, nas fazendas em volta, iam para lá. Então era aquela panelada, era muita galinha mesmo. E meu tio tinha essa prática. Ele cortava e soltava a bichinha. E eu ficava encucado com aquele negócio. E um dia eu perguntei, mas por que não morre? Por que as galinhas fazem isso? Elas ficam pulando sem cabeça para um lado e para o outro, assim. Aí eu não sei se foi minha avó ou se foi o meu tio, mas eles disseram mais ou menos assim. Elas não sabem que estão mortas ainda. Elas não sabem que estão mortas ainda. O texto que nós acabamos de ler é um texto que eu poderia comparar à matança das galinhas. Uma igreja que não sabia que estavam mortos ainda. Isso você pode
pensar que é uma ilustração que não é cabível. Mas eu tenho certeza que um punhado de irmãos aí não gostaram do sangue, de cortar a cabeça. Se tiver frango agora no jantar, você não vai comer. Nós convidamos algumas pessoas para essa galinhada e a pessoa diz assim, 1 ou 2, ainda bem que eu não vi matar, porque se eu tivesse visto matar, eu não comeria. Se provocou em você algum mal-estar, imagine o que essa igreja provocou no coração de Jesus. Ânsia de vômito. Uma igreja que fez o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, ter náuseas. Uma igreja sem cabeça. Que ainda não sabia que estava morta. Eu tenho, irmãos, no meu coração, um medo tremendo. Eu acho que isso, todos os servos de Deus carregam esse peso na alma. Isso é coisa da alma do pastor. É da igreja perder a perspectiva do Senhor da igreja com relação à sua vida. Esquecer dos princípios, do que levou essa igreja até onde ela está. A desfrutar das bênçãos do Senhor. Bênçãos que foram derramadas copiosamente, inquestionavelmente, pelo Senhor da igreja. Apocalipse, irmãos, é a relação da igreja, do Senhor da igreja, com o Império Romano. É a igreja plantada num contexto histórico de opressão, de perseguição. Era uma igreja que tinha que viver a realidade dos sonhos do Senhor da igreja, porque senão essa igreja iria se perder. Essa igreja não se tornaria relevante naquele momento em que ela estava vivendo e no local que ela estava inserida. No contexto político, social e econômico. Se a igreja perdesse essa perspectiva do Senhor dela, ela perderia a função de se estar naquele momento e naquele lugar. A igreja de Laodiceia é uma das igrejas que recebeu essa carta. Essa carta especial. Porque o Senhor da igreja, se revela ao pastor João e diz para ele, olha, isso aqui precisa ser escrito, isso aqui precisa ser enviado. Tudo que você vê, tudo que você percebe, escreve isto e envia à minha igreja. Cada igreja iria receber a sua cópia, iria ler isto, iria copiar isto e, consequentemente, isso seria redistribuído em toda a igreja do Senhor, em toda a dimensão do Império Romano. Todos iriam receber uma cópia disto. Jesus, o Senhor da igreja, resolveu abordar alguns aspectos da sua igreja naquele momento. Uns bons, aspectos bons, outros ruins, dentro de cada congregação individualmente. E a bênção, irmãos,
é que eu e vocês temos uma cópia dessa carta. E que quando eu olho para algumas dessas cartas, eu vejo que acontece a mesma coisa aqui em Araraquara, na IPA, acontece em outras dimensões do parque, acontece nacionalmente e tem acontecido na comunidade evangélica brasileira. Mas para eu entender o que o Senhor quer dizer nessa carta, eu preciso de entender sobre Laodiceia. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que fala contextualizado. O Senhor não desconecta, não me tira da minha realidade e me leva para um lugar para me falar fora da minha realidade. Deus sempre falou dentro do meu contexto. Jesus andava e falava sobre as pessoas que Ele cruzava dentro do contexto delas. Elas entendiam a mensagem. Então, para eu entender, eu não moro em Laodiceia, eu não conheço Laodiceia, então pelo menos eu preciso de alguns detalhes de Laodiceia para que eu possa entender a mensagem para mim hoje que moro em Araraquara. Primeiro, Laodiceia foi fundada por um homem chamado Antíoco II. E ele deu o nome a essa cidade, o nome da sua esposa, que era Laodice. Então ele funda a cidade e dá o nome da cidade, o nome da sua esposa. Os políticos fazem isso. Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade na Bahia, que é o filho do comandante Antônio Carlos Magalhães. Coronel da Bahia, político. Então isso é normal. Essa cidade, ela era uma cidade estratégica, porque convergiam nessa cidade 3 grandes pontos, estradas do Império Romano construído pelo Império, para interligar todas as províncias. Ela era uma cidade estratégica, altamente comercial. Era uma cidade conhecida pelo seu setor bancário, financeiro, ela era muito poderosa financeiramente. Ela produzia uma lã preta de altíssima qualidade. Ela exportava essa lã preta para vários países. Ela tinha uma escola de medicina que trabalhara no laboratório um medicamento oftálmico que ajudou muito a progressão na área da oftalmologia naquela época. Ela era uma cidade poderosíssima. Construiu vários teatros, vários estádios, banheiros públicos luxuosos e fabulosos shopping centers, centros comerciais. Era uma cidade que poderia ostentar a sua riqueza. Ela tinha tanto dinheiro que no ano 60 depois de Cristo houve um terremoto que quase acabou completamente com a cidade. E eles a reconstruíram e não quiseram nenhuma ajuda de Roma. Os comerciantes, os empresários, as pessoas que estavam ali, pagaram a reconstrução. Os nossos irmãos que trabalham na venda de corretores, na venda de imóveis, se estivesse lá, seria um melhor lugar para se viver. E venderia muitos, mas muitos terrenos naquela cidade. O único ponto negativo dessa cidade era o setor de abastecimento de água. Faltava a essa cidade um abastecimento adequado de água. Laodiceia
ela estava num setor em que em torno dela tinha várias cidades com águas boas, potáveis, mas ela foi premiada de não ter água. Ela trazia água no aqueduto uns 9,5 quilômetros de distância e tirava das termas. Então essa água não era uma água potável, uma água boa. Agora eu quero, irmãos, antes de entrar nos detalhes da mensagem, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre quem está escrevendo, a quem essa carta está sendo enviada. O verso 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Uma diferença dessa igreja, por isso que eu a escolhi em primeiro lugar, não há nenhum elogio a essa igreja. Não há nenhum elogio nesta igreja, ou para esta igreja. Todas as outras, o Senhor da igreja acha algo bom para dizer, mas essa não. Essa igreja não tem um ponto em que o Senhor pega e diz: ó, vocês são bons nisso. De todas elas, esta é a única que não tem nada de bom. E eu parei para pensar sobre isso. Eu pensei uma igreja rica. Uma igreja que provavelmente tenham as cabeças pensantes frequentando-a. Uma igreja que tem potencial de expansão. Uma igreja que está num ponto estratégico, natural, para expandir o Evangelho. Uma igreja que provavelmente fora aberta, fundada pelo apóstolo Paulo, quanto muitas outras igrejas. Os estudiosos têm a afirmação de que essa igreja é uma das igrejas que Paulo fundou em uma das suas viagens missionárias. Até porque é para esta igreja que Paulo escreve uma carta que ficou perdida. Paulo escreveu a carta aos Laodicenses. E esta carta foi perdida. Por que eu sei disso? Porque lá em Colossenses, capítulo 4, verso 16, Paulo escreve assim: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos Laodicenses, lede-a igualmente perante vós. Que pena. Como eu gostaria de ler essa carta. Porque aí eu teria uma leitura do pastor de tempo real, como eu tenho de outras cartas. Mas isso evidencia que esta igreja teve uma influência espiritual muito forte, com peso, que foi o próprio apóstolo Paulo e os seus, que com ele estavam nesta plantação de igreja, que não eram pessoas sem solidez teológica e de experiência com Deus. Então essa igreja era uma igreja que tinha recebido influência espiritual e não aproveitou. Não usufruiu, não implantou isto no seu coração e na sua vida. Como pastor, irmãos, eu acredito que essa igreja tivera momentos de profunda ação de Deus na vida dela. Eu até imagino que o templo dessa igreja, dado uns 10-0 no templo da igreja presbiteriana de Araraquara.
Uma igreja suntuosa, mas que perdera na leitura do Senhor da igreja o brilho, a característica de se ser igreja do Senhor. Irmãos, quando eu leio o que o Senhor manda nessa carta, de verdade o meu coração entra em derretimento diante do Senhor. Essa igreja, irmãos, está sob julgamento. A igreja de Laodiceia está sob julgamento. E a minha pergunta é o seguinte: quem é a testemunha? Quem é que está testemunhando a realidade de vida da igreja? É Jesus Cristo, o Senhor da igreja. É Ele que está testemunhando. Ele é a testemunha-chave de todo o processo. Não pode haver desculpas. É hora de do exame honesto, seguido pelo arrependimento sincero e genuíno e o desejo de mudança dessa igreja. Aquele que conhece a igreja está dizendo que ela não tem nada que ele possa destacar. Embora sendo uma igreja implantada numa das melhores cidades e mais prósperas cidades da época. Não há nada. Não há nada. O amém é que diz isto. E a palavra aqui é uma palavra fantástica no grego. Significa firme, estável, seguro, estabelecido, confiável. É aquele que diz sem nenhuma margem de dúvida. É aquele que firma e firme está. É aquele que diz e dito está. É aquele que diz assim: em verdade vos digo a verdade verdadeira. Ou seja, leve isto a sério, porque eu estou dizendo que assim é. O Criador do universo, o Deus que fez todas as coisas, como o próprio apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, tudo quanto foi criado, criado foi por Ele, o Senhor Jesus Cristo. E nele todas as coisas subsistem. Ou seja, esse Deus que conhece a mim e a você, individualmente, e que nos conhece enquanto igreja. A pergunta é, nesse início de conversa, o que Ele está achando de nós? Qual é a análise de Jesus Cristo da Igreja Presbiteriana de Araraquara? Da nossa influência, nossa cidade boa como Araraquara. É uma das melhores cidades para se morar. Eu vim para cá, me estabeleci aqui. O Silas veio para cá, se estabeleceu aqui. O Baroni veio para cá, se estabeleceu aqui. O Weber veio para cá e está indo embora, mas vai voltar. O irmão Zwinglio veio para cá, estabeleceu-se aqui. E muitos de nós. Eu vou ser enterrado aqui. Agora, o que é que nós, enquanto igreja, na leitura do Senhor da igreja,
estamos fazendo para o propósito desse Senhor? A minha vida individualmente, que é exatamente a expressão, no mínimo, daquilo que nós somos no macro, como igreja. O Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras. Irmãos, isso é uma verdade poderosa e séria. Deus conhece tudo quanto nós fazemos. Tudo quanto nós fazemos, Deus conhece. Tudo quanto nós pensamos, Deus conhece. Jesus é a testemunha verdadeira e fiel, de fato, Ele conhece todos os nossos atos. Todos os nossos atos. E aí, Ele começa a entrar na mensagem contextualizada. Ele diz assim no verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Irmãos, eu fiquei pensando, o que Jesus queria dizer com isso para a igreja de Laodiceia? Eu pensei, o que Jesus desejava para a igreja de Laodiceia é que ela fosse útil para Ele. Porque aquela água morna que saía das termas e percorria dentro de um tubo 9,5 km, quando ela chegava lá, a água que chegava era água morna. E aí Jesus coloca os dois extremos. Como é gostoso beber uma água fria. Como é gostoso beber uma água fria. A água fria é útil. Aí o Senhor diz assim: vocês não são frios, a água quente também. Que gostoso é tomarmos um banho de piscina aquecida. Como faz bem. Caldas Novas. Como é gostoso aquele lugar. É útil. Mas o Senhor está dizendo para a igreja assim: vocês não estão sendo úteis. Não estão sendo úteis para o projeto do Senhor. Eles são mornos. E água morna, na cultura médica mineira, provoca vômito. Eu não sei se os médicos e enfermeiros vão concordar com isso, mas Minas diz, os mineiros dizem que provoca. E aí você está lá, a mamãe vai esquentar a água e você põe aquele negócio, né? Irmãos, eu fico preocupado de verdade. Que às vezes nós estamos como as galinhas do tio Cristóvão. Rodopiando, sem cabeça, porque ainda não estamos cientes de que estamos mortos. Como é que nós descreveríamos a igreja morna? Como é que descreveríamos uma igreja morna? Uma igreja tíbia. Como nós descreveríamos? Estado de fraqueza, de frouxidão, de debilidade.
de aculturação, aquilo que não tem nada a ver com o projeto de Deus, de abraçarmos as coisas e não aquele que criou essas coisas. Como é que nós descreveríamos uma igreja morna? Nós nos reunimos para adorar e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, não faz nenhuma diferença nas nossas vidas. Isso é uma igreja morna. Ouvimos a palavra de Deus, sentimos que Deus está falando conosco, mas isso lá fora não faz nenhuma diferença no meu viver diário. Eu continuo vivendo da mesma maneira que sempre vivi, e não muda a minha vida. Eu continuo com os mesmos hábitos, produzindo os mesmos resultados na vida que sempre produzi. Não impacta a minha vida. Isso é a reação de uma igreja morna. Quando nós nos aproximamos da ceia do Senhor, nós devagamos. Nós nos desconectamos daquilo que Deus está falando conosco, através da ceia do Senhor. Nós não temos aquela responsabilidade para estarmos diante do Senhor, celebrando o que Ele fez por nós. Uma igreja morna é uma igreja que não cumpre o desejo do Senhor de ser útil no processo de transformação do lugar aonde ela está inserida. Nós e os outros que deveríamos influenciar não faz a mínima diferença. É só você abrir os nossos Facebooks. Eu nunca vi tanta tontura como essa no Face. Nós nos fotografamos em condições que estamos negando o testemunho da fé cristã e ainda publicamos. Graças a Deus eu não tenho Face. Mas por infelicidade, às vezes a Simone, que não fecha o dela, eu olho. E aí fico envergonhado de ver alguns crentes da IPA nas suas publicações. Fotografias que denigram a imagem da igreja e do Senhor da igreja. Irmãos, o que o Senhor da igreja está falando para mim e para você? Ele diz para os crentes de Laodiceia: eu vou vomitá-los. Eles não eram para o Senhor da igreja úteis espiritualmente. Não era uma água fria que se poderia beber quando para dessedentar uma sede tremenda. Também não era uma água quente, de termas, para dar aquela aliviada no corpo enquanto cansado, exausto, mas provocar vômito, náuseas em todos os santos, a começar do santo, santo e santo, que é o Senhor da igreja. Vontade de vomitar. Vontade de vomitar. Irmãos, isso deve nos fazer examinar a nossa caminhada com o Senhor. Isso deve nos ajudar a, pelo menos, saber que o pastor não sabe, que os presbíteros não sabem, mas Deus sabe o que eu estou fazendo.
Não há segredos para o Senhor. Não há segredos para o Senhor. E aí Jesus diz assim: vocês foram infectados pelo mesmo vírus da sociedade na qual vocês estão inseridos. Mortos e não sabiam. Autodependente. Ou seja, chegamos ao ponto de nossas vidas que nós temos tanto e estamos tão bem que não precisamos de Deus. A gente vai ao culto uma vez na semana e nós não nos envolvemos no projeto de Deus para a nossa cidade o restante da semana. Nem no nosso testemunho. Ações de graças. Nós chegamos ao ponto em que temos tanto e estamos indo tão bem que deixamos de perceber e ser gratos pela fonte de todas as bênçãos que caem sobre as nossas vidas. Irmãos, ser como nós somos e estarmos onde estamos, isso é bênção do Senhor. Não pode se esquecer disso. Nós não somos autossuficientes. Na linguagem de Moody, nós somos uma lata furada debaixo da bica. Se saímos de lá, estamos vazios. Vazios. Prioridades. Podemos chegar ao ponto em que temos tanto e estamos indo tão bem que nos tornamos escravos das coisas. Nós colocamos as coisas primeiro, fazemos as coisas primeiro e tudo em primeiro lugar antes do Senhor. Jesus sabia a condição da igreja de Laodiceia. E Jesus sabe a condição da igreja presbiteriana de Araraquara. Eles, o Senhor diz, são miseráveis e infelizes, mortos e não sabiam disso. E Jesus avisa sobre a condição deles no verso 17. Diz, vocês são pobres. Não havia muito dinheiro. Aliás, havia muito dinheiro naquele local, mas eles eram espiritualmente pobres. Podemos ter um mega templo, irmãos. Podemos construir outros templos. Mas isso não é sinônimo de riqueza espiritual. Mas ele diz que apesar de serem os descobridores desse colírio, dessa pomada oftálmica, que tem abençoado pessoas para enxergar, toda a pomada do mundo não iria curá-los da cegueira espiritual. Não ver o que Deus está fazendo. Não enxergar o mover de Deus. Irmãos, isso é horrível. Isso é horrível para o indivíduo, isso é horrível para a igreja. Não perceber o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, como que Deus está movendo-se. Nus. Eles precisavam de roupagens brancas. Eles produziam altamente, com alta qualidade, a lã. Algo fantástico, preta. Mas eles estavam nus. Aquela lã não podia de maneira nenhuma cobrir a nudez espiritual deles.
Aí o Senhor da igreja diz assim: vocês é quem sabem. Eu posso expor tudo isso, ou vocês se arrependem, venham a mim e comprem o que vocês não têm. Só eu tenho o que vocês precisam. Só eu tenho a riqueza para lhe dar. Só eu tenho a capacidade de tirar de vocês essa cegueira espiritual. Só eu posso cobri-los. Só eu posso dar-lhes vestimenta branca. Ou então eu vou expor a sua nudez, a sua pobreza e a sua cegueira. Irmãos, tem cura. Tem cura. E eu gosto desse finalzinho. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Esta é a maravilha do Evangelho. O resumo dessa mensagem nós cantamos no hino 33. Das maravilhas, sempre a maior é que o Senhor ainda nos ama. Ele ama a sua igreja. Jesus Cristo morreu pela sua igreja. Agora, irmãos, muito bem o repreendimento. Deus está fazendo isso conosco hoje. Mas eu não gostaria de ser disciplinado pelo Senhor. Eu prefiro ser repreendido pelo Senhor. Todo o tempo Ele tem feito isso comigo. Agora, ser disciplinado pelo Senhor, eu não sei o que Ele vai fazer. Ele ameaçou expor a minha nudez. Ele ameaçou colocar em todos os meios de comunicação quem eu sou. O que a Igreja Presbiteriana de Araraquara é. De fato e de verdade, nos bastidores, o que você é na sua casa, o que você é quando você está sozinho. Mas ele diz, tem cura, vem a mim. E aqui ele diz à igreja, eu estou batendo na porta dessa igreja e quero entrar. A única coisa que a gente precisa de fazer é, Senhor, venha. Nós estamos orando por um renovo do país, irmãos, politicamente. Mas para que isso aconteça, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa mudar a sua maneira de viver. Não há, irmãos, como testemunhar a aqueles que não conhecem Jesus se o meu estilo de vida é igual a deles. Se eu faço as mesmas coisas. Se eu não sou a antítese da realidade que aí fora está. Se eu não sou a proposta diária de Deus para o mundo que aí está. Não tem como testemunhar. Arrependa. Eu estou batendo. Eu quero levar você para morar comigo. Alguém me disse, pastor, está difícil. Eu respondi, está difícil. Como é que nós vamos fazer? As pessoas perderam o senso de temor de Deus. Agora, sabe qual é o problema, irmãos? Nós escutamos, mas nós não ouvimos. Eu não posso fazer nada. A única que eu posso fazer é trazer o recado de Deus para a igreja de Araraquara. E aí o texto diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja.
Eu preciso de ouvir isso. Como eu já fiz diante do Senhor. Primeiro eu ouvi, eu disse, Senhor, eu estou ouvindo. E me senti miserável. Agora, se nós não ouvimos, o que vai acontecer? A mesma coisa tem acontecido, irmão, sempre. Aquela máscara, a gente está cansado de ouvir. Se fizermos as coisas da maneira que sempre fizemos, nós colheremos a mesma coisa que sempre temos colhido. Você quer uma mudança de verdade na sua vida? Então precisa de comprar do Senhor o que Ele dá de graça. É só vir a Ele. É um comprar simbólico. Porque toda essa riqueza do Senhor, todo esse recurso de cura do Senhor, toda essa riqueza de cobrir a nossa nudez, já foi pago na cruz do Calvário. O preço foi pago. Eu preciso só abrir a porta. E como pastor eu disse, Senhor, entra. Entra na tua igreja. Eu estou orando por um renovo político. Mas eu também estou orando por um renovo espiritual na minha e na sua vida enquanto igreja. É o tempo de se fazer isso. Vamos cantar, irmãos, hino 121. Hino de número 121. Mais pureza dá-me. Quero parecer com Jesus. Vamos colocar em pé. Mais horror ao mal. Mais calma em pesares. Mais alto ideal. O ideal do reino. Vamos cantar. Pureza dá